parou para pensar quantas mudanças acontecem em pouco mais de uma década? Uma coisa é certa, o mundo vem se transformando de forma cada vez mais rápida. A população mundial, por exemplo, era de 7 bilhões de habitantes em 2011 e deve chegar a 8 bilhões em 2024, só 13 anos depois. Novas tecnologias surgiram. Também ocorreram mudanças demográficas, migrações, deslocamentos de população. Considerando esse cenário, você poderia perguntar: que desafios essas alterações representam? Como é o retrato atual do povo brasileiro? Quantos somos? Onde estamos? Como vivemos? Que mudanças aconteceram nas cidades? Essas e outras respostas só serão possíveis a partir do Censo 2022. O censo é a única pesquisa que chega a todos os domicílios brasileiros. Pode ser respondido pela internet ou por telefone, ou com os já tradicionais recenseadores do IBGE, que vão à sua porta em cada cidade para contar e conhecer nosso povo, percorrendo todo o território nacional. Os resultados vão mostrar um retrato atualizado e preciso da população de cada pedacinho do Brasil, do menor ao maior município, de áreas rurais e urbanas, incluindo os grupos populacionais específicos, como povos indígenas e comunidades quilombolas. E o mais importante, as informações do censo são estratégicas para o planejamento das ações em todos os níveis de governo e para a representação política. Elas serão a base de decisões sobre serviços de saúde, educação, emprego, condições de moradia e diversos outros assuntos. Esses resultados são igualmente indispensáveis para a iniciativa privada. Empresas e empreendedores podem usá-los para conhecer melhor o seu mercado e o perfil dos seus consumidores. O censo também é fonte importante para estudantes de diversos níveis, pesquisadores, acadêmicos e para o conhecimento da realidade brasileira. Afinal, conhecer o presente é essencial para o futuro do Brasil. Muito bem, amigo do programa Brasil Consciência. Hoje a gente vai falar sobre ciências sociais e um trabalho de ciências sociais fundamental para a sociedade brasileira, que é o trabalho do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que norteia aí políticas públicas, aplicação de recursos, gestão da saúde e diversos outros mecanismos do sistema público, da gestão pública nacional. A gente está aqui com o Paulo Lindsay, que é servidor do IBGE há mais de 40 anos, que vai dar um panorama geral para a gente sobre como que está o IBGE e o que aconteceu lá nos últimos anos. Paulo, muito bom dia, obrigado por você ter vindo aqui no SINDCT atender o convite da gente. Eu queria começar perguntando para você sobre o censo de 2022. O que aconteceu durante a gestão passada para que chegasse nessa situação? É possível responsabilizar o governo Bolsonaro pelo problema? Bom, primeiro eu quero agradecer a todos e todas que estão aqui assistindo, quero agradecer ao SINDCT pelo convite. Como foi falado, meu nome é Paulo Lindsay, eu sou diretor da Executiva Nacional do Sindicato dos Servidores do IBGE, a CBGE Sindicato Nacional, e sou coordenador da regional, do Rio de Janeiro, da Auditoria Cidadã da Dívida. Eu entrei no IBGE em 1981, então eu participei de alguns censos, nesse período, nesses 42 anos que eu tenho hoje de trabalho no serviço público. E a gente, para contextualizar o que está acontecendo hoje no censo 2022, a gente precisa entender um pouco o histórico do IBGE nessa destruição do serviço público. Quando eu entrei no IBGE, nós chegamos a ser 14 mil trabalhadores do quadro permanente do IBGE. Hoje nós somos menos de 4 mil trabalhadores, e desses menos de 4 mil trabalhadores, em torno de 3.900 aproximadamente, nós temos 900 trabalhadores com abono de permanência. Então o IBGE está definhando assim a passos largos, e essa falta de estrutura, tanto de pessoal como estrutura física e orçamentária, ela teve uma influência direta nas pesquisas do IBGE e agora especificamente no censo. Mas não podemos ainda falar que os dados não podem ser ainda usados. Nós sabemos que eles têm muitos problemas, mas o resultado do censo ainda não saiu. O que nós estamos, enquanto sindicato, enquanto trabalhadores técnicos do IBGE,
nós fizemos em 2019 uma campanha, né, de um censo sem corte, porque quando o ex-ministro da Economia, Paulo Guedes, entrou e ele foi dar posse à ex-presidente do IBGE, Suzana Guerra, lá no Rio de Janeiro, na General Canabarro, onde eu trabalho, e eu entreguei a ele uma carta mostrando toda a insatisfação do Sindicato dos Trabalhadores para o que estava acontecendo. E naquele momento da posse ele falava que quem pergunta demais vai saber coisas que não é necessário. Então, naquele momento, apesar de a equipe técnica, a direção da área de pesquisa mostrar que para se cortar alguma coisa no questionário precisava-se de um estudo técnico. E isso não aconteceu, desconsiderado todo o tratamento técnico dado pelas equipes. Inclusive o diretor de pesquisa na época, o Cláudio Cleite, foi demitido, né? E os cortes aconteceram, né? Porque o censo, ele, para entrar em campo, ele é uma preparação de 2, 3 anos anteriores ao censo, não é uma coisa que acontece de imediato. E lá naquele momento a gente já falava que seria necessário no mínimo um orçamento de 3,4 bilhões para a execução do censo de 2020, que estava previsto naquele momento, né? Que não aconteceu pela pandemia. Mas, na minha visão, além da pandemia, tem todo um projeto de desmonte para essa política no IBGE, porque o governo Bolsonaro ele tinha a visão de destruir todos os institutos de pesquisas, né, seja eles estatísticas ou científicas, para que o Brasil entrasse numa área de obscuridade, do achismo, né? E era necessário que houvesse esse ataque ao IBGE, porque o IBGE é o principal órgão que coleta dados que podem dar consistência às políticas públicas. E hoje isso está em xeque, né? Quando saiu o resultado do censo, ainda não saiu, não terminou de vez, está previsto para acabar em maio, e a gente vai ter uma noção muito mais clara do que aconteceu no censo. Mas o sindicato já tinha feito uma campanha lá atrás, em 2019, mostrando que com a redução do orçamento de 3,4 bilhões para 2 bilhões e 400 era insuficiente e que os cortes no questionário, sem uma discussão técnica, daria problema no resultado do censo nos dados, né? Nós fizemos uma campanha fomos parar no Congresso Nacional, fizemos audiências públicas no Congresso, buscamos todo tipo de interlocução com o governo para mostrar que aquilo seria um grande prejuízo para a nação brasileira e para a instituição. Nada disso foi atendido, né? E chegou em 2020, não aconteceu o censo por conta da pandemia, né, da Covid-19, e além disso, da pandemia, a gente também, eu tenho a impressão de que o censo não aconteceu em 2020, porque se houvesse um censo em 2020, o resultado saísse logo de imediato, você teria como comparar o censo de Bolsonaro com o censo de Lula. Isso o governo não queria naquele momento, né? Porque ia mostrar a diferença entre um governo e o outro em relação às políticas públicas, né? Então, foi uma tática do próprio governo, na minha visão, né? E esse censo acontece 2 anos depois, e aí acabou o período eleitoral, né? O Bolsonaro não ganhou a eleição, o Lula ganhou, e os resultados vão sair muito depois. Então, se ele tivesse ganho a eleição, o Bolsonaro tivesse ganho a eleição, ele com certeza estaria fazendo a intensificação da política de destruição do IBGE. Então, hoje, em relação ao censo e as outras pesquisas do IBGE, se não houver um concurso substancial para o órgão IBGE, o futuro do IBGE está em xeque. Porque nos últimos 5 anos, os orçamentos eles foram praticamente lineares, né? Quando a gente pega e faz a atualização, deflaciona esses valores, você vai ver que os valores do censo, do orçamento do IBGE, eles são iguais praticamente em todo o tempo, sem considerar a evolução da inflação. Para a gente ter noção do que estou falando, o orçamento agora de 2023 está previsto para 2,4 ou 2,5 bilhões, que é o mesmo dos anos anteriores. É insuficiente, nós temos aí a inflação acumulada no período de um orçamento que já é insuficiente, né? Então, hoje, o IBGE tem esse problema, e junto com o IBGE, os outros órgãos também estão com problemas orçamentários, que nós estamos tentando discutir com o governo Lula agora a possibilidade de melhorias, né, a partir do novo arcabouço fiscal que está sendo colocado hoje no Congresso Nacional, né? Porque uma das coisas que nos preocupa em relação ao arcabouço fiscal foi que o deputado federal Pedro Paulo, do Rio de Janeiro,
ele fala que o governo não pode se limitar simplesmente ao crescimento das receitas e em relação às despesas. Ele precisa colocar limite nas despesas obrigatórias. E quando se fala em despesas obrigatórias, leia-se servidores públicos, despesa com pessoal, educação, saúde e etc. Então, eles estão querendo colocar, né, porque uma coisa é o projeto apresentado pelo governo do arcabouço fiscal, outra coisa é o que virá aprovado do Congresso Nacional. Com certeza haverá algumas ingerências no projeto para que eles possam cada vez mais controlar o orçamento público, porque o principal pilar da âncora fiscal é a sustentabilidade da dívida pública. Então, para sustentar a dívida pública, eles precisam cortar orçamentos das políticas públicas, né? Das 27 políticas públicas. Então, a gente tem que ficar muito atento sobre isso. A gente vai falar mais sobre a dívida pública já já. Paulo, você estava falando sobre a questão dos funcionários, dos servidores do IBGE. Mas na cabeça da população, o IBGE faz concurso sempre, né? Acho que é bom explicar o caráter da temporalidade desses cargos que são feitos de recenseador e o que são as pessoas que trabalham efetivamente no IBGE ao longo dos anos, né? Bom, primeira coisa que nós temos que, acho que, explicar para a sociedade de um modo geral é que existe uma diferença bem grande entre concurso público e processo seletivo. São duas coisas totalmente distintas. O concurso público é aquele que o cara faz prova, tem um estado probatório e depois de 3 anos de efetivo exercício ele passa a ser um servidor de provimento efetivo, exercendo uma função em qualquer órgão público, naquele que ele fez o concurso. O processo seletivo é uma prova que você faz, é difícil quanto o concurso, mas que não tem estado probatório e que, no caso do IBGE, é um contrato limitado no máximo de até 3 anos. E por que a palavra até? A palavra até porque sem essa palavrinha, se você tivesse um contrato de 3 anos, você deixaria a possibilidade de ter que pagar indenização por não cumprimento de contrato. Quando você fala que é até, eu não preciso ficar 3 anos, eu posso ser até amanhã e mandar você embora sem nenhum tipo de indenização, né? E vai acontecer, já está previsto aí daqui a pouco mais de 6 mil vagas para processo seletivo de trabalhadores temporários no IBGE, né? E isso mostra a política de precarização que a direção do IBGE tem para o órgão, e a gente ainda não garantiu nenhum concurso público para acordo do regime jurídico único federal, né? Nós estamos tentando, junto ao governo, o IBGE, a direção mandou o seu pedido de concurso, em torno de 2.500 vagas, mas ainda a gente ainda não teve nenhuma autorização do governo para determinar quais são as vagas para o IBGE. No caso do censo, o censo é uma questão excepcional, né? Porque o IBGE não pode contratar, ou mesmo processo seletivo para mais de 150 mil pessoas, né, que eram os recenseadores. A previsão era até quase 180 mil, né? Não chegou a tudo isso. E a Lei 8745 ela permite que o IBGE contrate temporariamente para grandes operações censitárias ou grandes pesquisas, como é o caso da contagem da população e outras pesquisas. Mas o IBGE burla a lei quando ele coloca trabalhadores temporários para exercerem funções que são administrativas ou técnicas dentro do órgão, né? Então, não poderia usar, por exemplo, o trabalhador temporário para trabalhar na PNAD contínua. O nome já diz, PNAD contínua, é uma pesquisa que ela é feita o ano todo. Então, a legislação não permite, mas o IBGE burla essa legislação, apesar do sindicato já ter denunciado isso até no Supremo Tribunal Federal, mas o entendimento do Supremo, ele cai em cima da lei que permite que o IBGE contrate para grandes operações. E ele não julga que é uma ilegalidade que está acontecendo quando contrata um trabalhador temporário, como o caso do APM, é um trabalhador agente de mapeamento, que hoje no IBGE ganha R$ 1.378. Não é nem 20% do piso da carreira do quadro permanente. Inclusive, nós estamos fazendo, junto ao governo e à direção do IBGE, o sindicato já encaminhou um pedido de pelo menos que esse pessoal ganhasse o piso do vencimento básico da carreira do nível médio, que seria do vencimento básico 2.400, né? Porque vai chegar um momento que nem o IBGE vai conseguir fazer processo seletivo, porque o salário é muito baixo, né? E isso
causa uma grande preocupação para o sindicato, para os trabalhadores, né? E a gente olha para o futuro do IBGE e fica muito apreensivo. Um órgão que teve mais, chega de 14 mil trabalhadores, hoje tem menos de 4 mil, e com mais de 6 mil trabalhadores temporários hoje na casa, né? Fora a terceirização, porque o IBGE tem terceirização em todas as áreas, né? E a gente está muito preocupado. Inclusive, eu acabei de escrever um texto agora sobre as 13 motivos para você se preocupar com a PEC 32, que é a reforma administrativa do governo que foi proposta no governo Bolsonaro, que ainda não foi revogada pelo governo Lula. E essa proposta, ela indica a possibilidade de criação de plataformas eletrônicas no serviço público e também a contratação de trabalhadores temporários para áreas, para serviços permanentes do Estado. Isso é uma coisa que preocupa muito, que mostra que a política, se não for revogada a PEC 32, ela poderia ser uma política assim desastrosa e devastadora de desmonte do Estado brasileiro. Paulo, as pessoas que defendem a privatizações e a desoneração do Estado, elas dizem que esse processo de modernização, de implantação de novas tecnologias é algo natural. Não cabe isso dentro do serviço público, ou você entende que está sendo implantado de uma maneira equivocada, de forma a substituir a pessoa? Não, eu não sou contrário à tecnologia, eu sou a favor da tecnologia, mas a tecnologia ela tem que ser discutida para que não haja simplesmente a exclusão do trabalhador. Nós podemos ver bem basicamente o que aconteceu com o setor bancário. Hoje todos nós temos um banco no nosso celular e aqueles trabalhadores do setor bancário, os bancários, que eram uma das maiores categorias de trabalhadores, né, sindicalizados do Brasil, os maiores sindicatos, hoje se reduz a uma condição muito menor, porque grande parte dos serviços que eram executados pelos trabalhadores estão sendo executados hoje pelo aplicativo no celular. E aqueles trabalhadores foram demitidos, porque o argumento que se utiliza é assim, não, a tecnologia não vai fazer ninguém ser demitido. Não é verdade. A tecnologia ela vai demitir, sim, uma grande parte dos trabalhadores, porque você tem, com a mudança da tecnologia, você tem a obsolescência, né? As carreiras, os cargos e as funções elas se tornam obsoletas. E aí elas vão ser substituídas por tecnologias mais avançadas e a tendência daqueles trabalhadores que ficaram alijados dessa nova formação tecnológica, eles sejam substituídos por coisas mais modernas. E a gente tem bem claro isso no serviço público. Eu entrei em 81, como eu falei aqui, e eu acompanhei de perto, não foi ninguém que me contou, eu vi e vivi a mudança no serviço público dessa tecnologia, porque grande parte dos órgãos públicos tinha carreiras de nível auxiliar. E as carreiras de nível auxiliar entre os anos 80 e os anos 90, elas foram transplantadas, elas foram exportadas para o nível médio, nível intermediário, e aquelas funções dos servidores do nível auxiliar foram todas terceirizadas. Então, porteiro, motorista, artífice e outras mais funções foram consideradas obsoletas, né? E essas funções públicas foram terceirizadas, entregues na mão da iniciativa privada. Então, hoje, você olha em todo órgão que você vai ver as pessoas terceirizadas trabalhando lá dentro, fazendo funções que anteriormente eram de servidor público. E o argumento de que se privatizar o custo cai para o Estado é mentira. Nós podemos ver muito bem, claramente, o exemplo das OS. Eu moro no Rio de Janeiro e lá grande parte da saúde do Estado do Rio está entregue às OS. E a gente vê que quando veio o discurso, o argumento, a discussão sobre organizações sociais, na década de 90, o argumento central era que as organizações sociais elas captariam recursos próprios no mercado, não precisaria do recurso do Estado. Isso não é verdade. Hoje as OS no Rio de Janeiro, elas têm praticamente o serviço privatizado, mas os recursos são financiados, são recursos do Estado. O Estado continua financiando a saúde privada que está nas OS, mas agora você não tem serviço de qualidade, não tem servidor público concursado, e os trabalhadores que estão nos hospitais públicos, eles são terceirizados
ou são trabalhadores temporários, né? Que muitas vezes ganham um salário muito mais baixo e quase não têm os direitos trabalhistas. E quando acontece de uma quebra de contrato ou o fim de um contrato de uma organização social, muitas vezes os trabalhadores são jogados para ir à justiça para receber os seus direitos, porque as OS falam que não vão pagar, né? Então, o que acontece hoje é uma falácia de que tanto a privatização como as organizações sociais resolveriam o problema do financiamento do Estado. A gente pode ver no exemplo no Rio de Janeiro, a rede ferroviária foi privatizada, mas quem é que financia a compra dos trens? É o Estado. E quem é que financia a obra das estações? É o Estado. E o que ficou com a empresa? A empresa ficou com o serviço e ficou com caixa para mandar para o exterior, porque grande parte das empresas que privatizaram são empresas estrangeiras. Então, o Estado continua gastando muito dinheiro com o setor que foi privatizado, né? E a tendência além de o Estado continuar gastando, a população pagar mais. Eu me lembro que quando eu comecei a andar de trem, o valor da passagem do trem era 30% da passagem do ônibus. Hoje, no Rio de Janeiro, o trem acabou de subir a passagem há pouco tempo, é mais caro do que o valor do metrô, que sempre foi mais caro do que o trem. Então, hoje o trem é R$ 7,40, enquanto o metrô subiu para R$ 6,90. Então, a população, com a privatização, ela teve uma pequena melhoria no trem, que ficou com ar-condicionado, mas os serviços não são de péssima qualidade, como a gente pode ver pela mídia, nas reportagens diárias, que apresentam de atraso, de vários trens muito cheios e tal. Então, o serviço de privatização não é a solução, né? Como muitos pensam aí. A solução para o dono do serviço é o que vai ganhar muito dinheiro, porque para a população ela vai pagar. Nós temos um exemplo agora claríssimo de que o argumento da privatização da água, da distribuição de água no Rio de Janeiro, que é a SEDAI que fazia antes, agora são várias empresas, uma delas é a Água do Rio, tem conta de águas no Rio de Janeiro que subiu mais de 800%. E aí o argumento era que, se privatizar, nós teremos os melhores serviços. Agora, nós não temos os melhores serviços, mas temos as maiores contas. Tá certo, a gente vai para um rápido intervalo e volta já já para continuar esse bate-papo. Instante só, não saia daí. Estamos de volta, vamos continuar nosso papo aqui falando sobre IBGE com Paulo Lindsay, servidor sindicalista, e que está trazendo para a gente um cenário de como que está o Instituto depois desses últimos anos aí de tentativa de desmonte com o governo Bolsonaro. Você tem alguns dados para passar para a gente sobre as perdas salariais que a população está tendo nos últimos anos. Isso é tão significativo quanto dizem? O salário mínimo, por exemplo, foi mais mordido do que as outras fatias da sociedade? Bom, a gente começa pela visualização do salário mínimo e a gente vê que sempre houve uma proposta de salário mínimo falada pelo Diese, que seria de mais de R$4.000. Então, a gente já começa a ter uma defasagem salarial do salário mínimo, porque a Constituição diz que lá o salário mínimo seria um salário para que 4 pessoas vivessem, né, nas condições melhores possíveis, né? E a gente vê que é heróico alguém viver com 1.300 e poucos reais aí de salário mínimo. Tá? Quanto mais 4 pessoas vivendo com 1.300 e pouco, né? Daria Sim. R$600 per capita aí. Então, aí... e para a gente ter uma noção do que representa no Brasil a questão de remuneratória, tanto na iniciativa privada como no serviço público, eu fiz há pouco tempo um texto bem pequenininho, pegando uma nota de R$20, ela saiu em 2002, em junho de 2002, R$20. R$20, quando ela saiu no mercado brasileiro, a nota, ela valia 10% do salário mínimo. O salário mínimo era R$200 em 2002. Né? Então, uma nota de R$20, quando ela saiu, ela tinha um poder de 10% do salário mínimo. Se a gente levasse essa mesma comparação, a nota de R$20 ela deveria valer hoje 100 e poucos reais. Não R$20. Ela não vale. Por que você pega uma nota de R$20
e não consegue comprar nada, porque ela não vale nada. Ela teve uma perda acumulada de inflação nesse período que tem essa desvalorização, né? Se a gente levar em consideração a desvalorização da inflação, tem uma perda grande. Se a gente levar em consideração a comparação com o salário mínimo, a perda daí é maior ainda, porque é o que ela tinha como referência no passado. Em relação à iniciativa privada, os dados do IBGE mostram que o salário aí médio na população está caindo cada vez mais, né? Então, por quê? Porque com a pandemia houve a redução salarial em alguns setores, os trabalhadores foram demitidos e agora, com a recomposição de alguns postos de trabalho, a tendência é que os empresários recontratem as pessoas com piores condições. Com aqueles direitos que ela tinha no passado, elas perderam. E agora, quando ela volta, ela tem perda salarial e perda de direitos, né? Porque o empresário ele recontrata agora com situações piores. Então, isso piora muito a vida dos trabalhadores. Como eu falei inicialmente, aí, nós temos em torno de 90 e poucos milhões de pessoas na população economicamente ativa, né? Que hoje... e dessa população, pouco mais de 36 milhões têm carteira assinada. Então, grande parte dos trabalhadores do Brasil que estão empregados, eles estão com condições precárias e condições aviltantes e trabalhando menos horas do que é necessário. Então, isso torna cada vez mais precário o mundo do trabalho no mundo privado. No serviço público, não é diferente, né? Nós temos uma sorte de que nós ficamos, grande parte dos servidores públicos, 7 anos, já estamos há 7 anos, né, que ainda não recebemos, né, há mais de 7 anos sem reajuste. Se a gente levar em consideração no caso do IBGE e de muitos outros órgãos que tiveram o último reajuste em janeiro de 2017, essa perda ela acumula em torno de 35%, né? E a gente não está falando da perda histórica, porque se a gente levar em consideração o poder de compra que nós tínhamos em 2010, no último mandato do governo Lula, para agora, essa inflação aí, essa perda chega quase a mais de 100%. Né? Então, a gente sabe que o governo está ainda em fase de transição. A gente sabe que a LOA de 2023 não foi uma LOA proposta pelo governo Lula, e sim pelo governo Bolsonaro ainda, que não tinha nem previsão inicial para reajuste linear para os trabalhadores. Fomos nós do FONASEF, as entidades, que pressionamos o relator da LOA, da PLOA de 2023, que agora virou LOA, e aqueles 11,2 bilhões que estavam destinados ao setor da segurança pública, principalmente ao policial da rodoviária federal, que o Bolsonaro sempre falava que era eles que iam ganhar esses 11,2 bilhões, a gente conseguiu que o relator se comprometesse a colocar esse dinheiro de forma linear. Por isso que esses 9% que nós estamos recebendo linear foi uma luta conjunta do FONASEF e as entidades que o compõem, para que a gente pudesse, nesse momento, ter essa recomposição salarial mínima possível, porque nós estamos falando aqui de uma campanha salarial emergencial, e agora nós estamos esperando aí um calendário, né, de reuniões para a gente discutir a próxima campanha salarial 2024 e as campanhas salariais específicas de cada órgão, onde vamos buscar, no caso do IBGE, na reestruturação da nossa carreira e a melhoria da carreira do IBGE. Então, a gente está nessa esperança dessa reunião. Temos um problema. O Sérgio Mendonça, que era o responsável pela negociação com os servidores públicos, saiu e foi para a Caixa Econômica. A gente ainda não tem um secretário lá colocado. Isso pode até atrapalhar um pouco o calendário de reuniões, mas a gente espera que o governo solucione esse problema e chame rapidamente. E para poder a gente fechar essa questão da campanha salarial, nós temos 3 leis importantes que precisamos ficar muito atentos, porque são elas que vão dar toda a diretriz, né, todo o caminho da política pública, do orçamento da União, do governo Lula, e quais os pensamentos que o governo Lula tem para o serviço público. Nós precisamos estar atentos ao PPA, que é o Plano Plurianual, que o que vai definir a política do governo para os próximos 4 anos, inclusive pegando o primeiro ano do próximo governo, né? E a LDO, que é a Lei de Diretriz Orçamentária, onde você vai ter as diretrizes de como vai ser gastado a LOA, que é a Lei Orçamentária, e a própria LOA, né, que vai ser a proposta de Bolsonaro. Antes, o argumento
que foi colocado para os servidores é que eles não poderiam aumentar mais porque a LOA foi feita por Bolsonaro. Então agora vamos ver o que vai acontecer com a LOA feita por Lula, né? Se vai ter essa complacência com os serviços públicos e com seus servidores. E a gente está muito atento na questão da âncora fiscal, porque a gente percebe que há várias formas, o governo está tentando tirar desse teto fiscal alguns setores, mas o Congresso Nacional já tem demonstrado que não concorda, porque o Congresso Nacional, infelizmente, ele é o serviçal do grande capital, e o grande capital já acenou que não concorda que haja nenhum tipo de retirada de alguns setores para esse chamada âncora fiscal, né? Porque, levando em consideração o orçamento público, nós temos 5 grandes despesas praticamente no serviço público, que é previdência, que é assistência, saúde, educação e pessoal, tá? O resto é 0,0 alguma coisa. Podemos dar o exemplo de CIT, que nós estamos aqui no CIT. Em 2021, o orçamento de CIT foi 0,12. E a previsão do orçamento para 2023 está em torno de 0,23%. Então, somando as 17 funções primárias, das 27 que existem, 17 somadas, dá 1,25% do orçamento. Ali está incluído cultura, educação, cultura, ciência e tecnologia e outras funções menores, né? Não menos importantes, mas que os governos, de um modo geral, não têm dado importância, aplicando cada vez menos o orçamento em detrimento do benefício de pagamento da dívida pública. Tanto é que a âncora fiscal, a sua principal objetivo é sustentabilidade da dívida pública. Ano passado, o governo Bolsonaro pagou 46,3% da Receita Geral da União, em torno de 1,879 bilhões. No ano anterior, em 2021, foi 1,960. Então nós vamos vendo que esse argumento que o Brasil está quebrado é pura falácia, porque como pode um país que pega quase 50% ou 50% do orçamento, entrega a banqueira e as grandes corporações, falar que está quebrado? Paulo, para a gente explicar para uma pessoa que está em casa, que não é economista, que não tem contato com números, de uma maneira que seja clara e direta, eu confesso para você que, até como jornalista, a gente falha nisso muitas vezes. O próprio arcabouço fiscal, por exemplo, muito se fala, toda hora está na televisão, e você vê pouquíssimas pessoas entendendo efetivamente o que é aquilo, por que tem que ter esse limite de gastos, qual é a diferença entre o arcabouço e o teto que tinha sido estabelecido anteriormente. Aí você chega aqui para a gente e fala agora que metade da arrecadação está sendo entregue para grandes corporações, para grandes banqueiros, pagando a dívida pública. Que dívida é essa? O que isso tem a ver, por exemplo, com a taxa de juros? Por que o governo paga ao banco? Explica para a gente essa lógica do porquê que o mercado tira dinheiro do governo, por gentileza. Bom, primeiramente a gente tem que entender como é garantido esse limite, tanto do teto de gasto anterior pela emenda 95 de 2016, como a proposta agora do novo arcabouço fiscal. Eu aconselho vocês irem na Constituição e olharem o artigo 166, parágrafo 3º, inciso 2º, a linha B. É lá que está constitucionalmente garantido o privilégio do pagamento da dívida pública sem dotação orçamentária e sem limite. Então, independente de ter arcabouço fiscal ou teto de gasto, a Constituição garante o privilégio de pagamento. Isso significa o quê? Primeiro paga-se a dívida, depois você vai pagar a educação, a saúde, a cultura, a ciência e tecnologia, etc. Né? Então, isso é um problema, porque na Constituição tem essa garantia. Quando você vai discutir a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, a dívida pública não pode ser discutida, porque a Constituição diz que ela tem privilégio e não tem limite. E por conta disso, as outras 27 funções primárias, as outras despesas do governo, elas precisam ser discutidas e precisa se falar de fonte de dotação orçamentária. Então, se alguém tiver um grande projeto para lançar um novo foguete no Brasil a partir
de ciência e tecnologia, aí, precisando de orçamento, alguém vai achar muito maravilhoso o projeto do governo, mas vai perguntar assim, de onde é que vem o dinheiro? Qual é a dotação? A dívida não existe isso. A dívida não tem limite. A dívida chega lá e alguém fala que vai ser pago tanto, né? Então, esse é um problema. A segunda coisa é entender por que 50% do nosso orçamento vai para a dívida pública e cada vez menos as políticas públicas estão sendo atacadas pelo sistema financeiro. O arcabouço fiscal, a emenda constitucional 95, ela foi aprovada em 2016. Mas, antes de 2016, ainda no governo Dilma, houve um cenário muito, muito estranho. O Brasil perdeu 8% do PIB, que é o Produto Interno Bruto, 8% em 2 anos, 2015 e 2016. Só que não houve nenhuma justificativa para que o Brasil perdesse 8% do PIB. Não tinha guerra, não tinha pandemia, não tinha desemprego em massa, não tinha crise bancária, não tinha nada. Como é que o Brasil perdeu 8% do seu PIB? É uma interrogação. E aí, logo após... Não seria consequência da falência das empresas na Operação Lava Jato e toda aquela confusão? Não tem nada a ver com isso. Tem muito a ver com a consequência do que aconteceu com a crise de 2008 nos Estados Unidos e na Europa. Porque a crise de 2008 nos Estados Unidos e na Europa, ela foi uma crise baseada aqui nas bolhas imobiliárias, mas o principal pilar foi que os fundos financeiros americanos e europeus aplicaram em derivativos sem lastro, em papéis que não tinham cobertura financeira. E aí, naquele momento, o Estado americano teve que injetar 16 trilhões de dólares no caixa dos bancos para que os maiores bancos do mundo não quebrassem. Você lembra disso? Então, 16 trilhões de dólares. Aí a premier alemã Angela Merkel, ela fala de que eles poderiam esperar 20 anos para encontrar um porto seguro. Porque quando eles fizeram a contabilidade daqueles papéis que não tinham lastro, eles perceberam que como é que eles vão justificar. Aí sabe o que eles fizeram? Naquele momento eles criaram os chamados bad banks, bancos maus, banco gaveta, banco sombras, e todos aqueles papéis sem lastro foram tirados das contabilidades e foram botados nos bad banks, esperando o porto seguro. Você vai perceber que a partir de 2009 no Brasil, o Lula falou que foi uma marolinha, a crise, e foi aqui no Brasil, ela não teve um efeito muito maior, mas os fundos de pensões aqui tradicionais, Previ, Petros e companhia, eles começaram a ter perda de liquidez, porque eles foram obrigados a absorver aqueles papéis podres dos bad banks pelos fundos de pensões tradicionais. E aí houve perdas dos seus ativos. E aí começaram a ter problemas. E aí nós temos um exemplo aqui clássico aqui no Brasil, que foi o Postales, que é o fundo de pensão do Correio, onde eles, quase que a totalidade dos seus ativos foram aplicados em ações do Eike Batista. E o Eike Batista faliu. E o fundo de pensão quase que faliu. Para não falir, o Correio, os servidores ativos, aposentados e pensionistas tiveram que pagar cota extras para poder manter o pagamento das pensões a partir da Previdência lá fechada. Isso aconteceu também com o fundo da Petrobras e outros fundos. Tá? Então, esse é um dos problemas que... Aí, com essa crise que foi fabricada, você vem a emenda 95. E a emenda 95, o que ela fala? Ela fala que ela só considera metade do orçamento. Ela considera que o orçamento primário, onde está a educação, saúde e todas as outras funções primárias, as 27, será limitado pela atualização do IPCA do ano anterior. Só que o ano anterior, as contas públicas foram rebaixadas por conta dessa crise. Então, quando começa, a partir dali, a atualização pelo IPCA, você está falando de um orçamento que já foi rebaixado. Então, já começa a piora para os orçamentos. E a dívida pública liberada, porque a dívida pública não entrou no limite de teto de gasto, porque a dívida pública é um gasto financeiro. E a emenda 95 falou do gasto primário
que é o gasto só com as funções públicas primárias do Brasil. Ou seja, a dívida pode crescer, não pode crescer o investimento em política pública. E aí o arcabouço fiscal ele vai nessa mesma lógica, de que eles precisam garantir a sustentabilidade da dívida. E como é que eu vou garantir a sustentabilidade da dívida? E aí o ministro Haddad, o tempo todo ele fala de que nós temos que zerar o superávit, e vai ser a proposta logo de iniciar o superávit primário. E o que é superávit primário? Superávit primário é uma poupança forçada em cima das políticas públicas para pagar a dívida. Então, quando ele fala que parece ser uma coisa positiva, não é positiva, porque você está tirando dinheiro de políticas públicas para pagar banqueiro, né? A dívida pública, ela não é uma ferramenta que o Estado não possa usar. Nós, da Auditoria Cidadã, não somos contra a dívida pública. O que acontece é que no Brasil, a dívida pública ela é uma jabuticaba. Por que ela é uma jabuticaba? Porque uma dívida pública ela tem que ter em contrapartida serviços públicos. Ninguém é contrário que você pegar emprestado no mercado financeiro dinheiro para você fazer hospitais, fazer foguetes, fazer escola, fazer qualquer estrutura do Estado brasileiro. Pagar funções públicas, pagar serviços públicos, políticas públicas. Nós somos a favor disso. Só que no Brasil isso não acontece. Em dezembro de 2019, quando Bolsonaro estava já no primeiro ano de governo, a dívida pública era 5 trilhões 555. E quando foi agora em dezembro de 2022 e 2023, a dívida já está em mais de 7 trilhões 200 com dados do Banco Central. Então, nesse período... Subiu 2 trilhões. Quase 2 trilhões. E aí a gente pergunta, então... Beleza, nós fizemos mais políticas públicas. Aí quando tu vai lá ver, não teve política. Pelo contrário, você teve a destruição das políticas públicas. Então está bem claro que a dívida pública ela serve para garantir lucro de banqueiros e de grandes corporações. Mas da onde vem a dívida? Por que o Estado deve aos bancos? Vou fazer aqui uma brincadeira bem fácil. Se eu chegar para você e falar assim, ó, quando acabar aqui a nossa entrevista, você vai me pagar os R$1.000 que você me deve. Você vai falar assim, cara, eu nunca te vi, como é que eu te devo R$1.000? O que nós estamos querendo como auditoria não é uma coisa tão revolucionária que não esteja na Constituição. O que nós estamos pedindo é que na Constituição a gente cumpra o artigo 26 dos atos de disposição transitória. O que significa isso? Nós estamos pedindo uma auditoria da dívida, porque para você falar que tem uma dívida, que você falou aí que nós devemos, nós temos que ter essa dívida. E a gente tem certeza que não existe a dívida. O que acontece no Brasil é dívida sobre dívida, né? É uma dívida que ela é gestada por ela mesma e não tem serviços públicos, é juros sobre juros, né? Então, o que vai conseguir identificar que nós não devemos esse dinheiro todo é a dívida, a auditoria. E aí, para você ter noção do que eu estou falando, eu vou citar os últimos 4 anos de Bolsonaro. O governo Bolsonaro pagou 6,2 trilhões de dívida pública em 4 anos. 6,2 trilhões. Desses 6,2 trilhões, pelo menos 5 trilhões foram amortizados. O que é amortizar? Amortizar é pagar do principal. Então, se eu paguei em 4 anos 6 trilhões e 200 e amortizei 5, a dívida tinha que cair para 1 trilhão e pouco. E não caiu, a dívida aumentou. E aí tem a prova de que não existe amortização. O que existe no Brasil? Hoje você vai ver o custo médio da dívida no Brasil em dezembro de 2022 foi 10,8%. O estoque da dívida nesse período era quase 8, 7 e pouco. Se a gente pegar o custo anual da dívida em relação ao estoque, nós estamos falando aqui de uns juros de mais de 700 bilhões. Só que o juro que aparece lá no CIOP, que é o Sistema de Orçamento da União, aparece 247 bilhões, bem distante dos 700. E por que isso aparece? Porque a Constituição tem a chamada regra de ouro, e a regra de ouro diz que o governo não pode emitir título da dívida para pagar despesas correntes. Juros é despesa corrente. Ele só pode emitir título da dívida para pagar despesa de capital, a amortização de despesa de capital. Então, como eu não paguei os 700 e pouco de juros, eu só paguei 200 e pouco, aquela diferença provavelmente ela foi transformada em amortização. Por isso que, apesar de amortizar 5 trilhões em 4 anos, a dívida não caiu, porque não existe amortização. O que está acontecendo é uma bula da Constituição, onde eu estou pegando os juros não pagos e estou transformando em amortização para poder emitir títulos da dívida.
Nesse mesmo período, além dos juros que eu falei aqui, que foi 247 em 2022, nesse período nós pagamos aí mais de 1 trilhão de juros. Mas tem uma outra pagamento que foi feito que quase ninguém percebe, que são a correção monetária e a correção cambial da dívida mobiliária, que é a dívida de títulos. Nesse período, em 4 anos, o governo Bolsonaro pagou 868 bilhões de correção monetária e correção cambial. Quando a gente pega 800 e pouco, mais aquele 1.000 e pouco de juros, que foram 4 anos, estamos falando aqui só de juros e correção monetária e cambial, nós pagamos quase 2 trilhões. Tá? Então, e esse dinheiro que sai, que poderia ser usado em políticas públicas. Mesmo que você tenha não gasto, por exemplo, uma previsão do 2022 foi para a dívida pública foi uma previsão de 2 trilhões 472 bilhões. A previsão da LOA. Quando chegou ao final de 2022, o governo gastou 1 trilhão 879. Em relação à previsão, o gasto foi menor. E em relação ao ano anterior, de 2021, a dívida foi também gasto menor. Nós pagamos em 2021 1 trilhão 960. Então, houve uma queda do pagamento da dívida em 2022. E aí a gente vai fazer os desavisados vão fazer o seguinte argumento. O governo Bolsonaro pagou menos em 2022. Ele pagou menos porque em dezembro de 2022, o governo deveria ter pago um resgate da dívida pública de 315 bilhões. Ele não pagou e passou esse resgate para janeiro de 2022. Então, o resgate de 300 e poucos bilhões, somado com aquele 1 trilhão 800, daria mais de 2 trilhões. E aí, como estava no momento de transição de campanha salarial, ele quis apresentar um dado positivo, que a dívida caiu, mas ela caiu porque foi jogado para o próximo governo, né? Ele nem sabia que ia ser o Lula, ele achava que era ele mesmo, para que ele pudesse continuar com essa política de captura do Estado a partir do fundo público. Para aqueles que estão aí acompanhando a nossa conversa aqui, eu acho que é importante deixar claro uma coisa. Nos últimos anos, os bancos tiveram lucros absurdos. Como que o banco pode ter lucro absurdo? Quem é o banco? O setor bancário é setor auxiliar da economia. Se ele é um setor auxiliar da economia, ele só poderia crescer se o trabalho crescesse, se o serviço crescesse, se o comércio crescesse, se a comida crescesse. E não é isso que está acontecendo. Como é que o banco está tendo lucro absurdo? Porque está claro aqui que está havendo a transferência do fundo público, do orçamento da União para os banqueiros. Peraí, gente, olha, quem não conhece esse assunto, o Paulo, ele é membro de um grupo... Eu sou coordenador da Auditoria Cidadã da Dívida, que é uma associação sem fins lucrativos. Que nós já falamos aqui no Brasil Consciência, que é um grupo que busca fazer uma auditoria, que defende a auditoria dessa dívida pública, para que o Estado brasileiro possa saber que dívida é essa, quanto ele deve, como que vai ser pago. Agora, como é que essa loucura começou, Paulo? Como é que o banco exige do Estado? Ou seja, o arcabouço fiscal que o governo Lula está propondo não resolve o problema da dívida pública. O que resolve o problema da dívida pública? Só a auditoria? Porque se você tem alguém fazendo um sangramento do teu orçamento de 50%, sem nenhuma justificativa, tem que ter uma auditoria. Porque eu tenho que saber, você tem que saber, toda a população tem que saber o que nós estamos pagando. Porque a gente, quando paga a nossa conta da nossa casa, a gente sabe que está pagando. Eu estou pagando muito, mas eu sei que eu estou pagando, gastando muita luz, muito ar-condicionado, muita televisão, a cabo, o que for. Aí eu sei que eu estou pagando. Aí o que eu posso fazer? Eu posso cortar custos, se eu achar que está muito caro. Né? No caso da dívida, é isso que nós temos que fazer. Nós temos que ter uma auditoria para a gente entender se aquela dívida é verdadeira. Porque o que nós temos certeza é que grande parte dessa dívida ela é uma dívida gestada juros sobre juros.
é uma dívida gestada por ela mesma. Não existe um empréstimo efetivo. Isso não é de agora. Se você pegar nos anos 70, onde a gente tem um corte aqui temporal, aqui nos anos 70, no Brasil nós estamos vivendo um milagre econômico, e aí no Brasil você vai lembrar que o Brasil era um canteiro de obras. Obra para tudo quanto é lado, Transamazônica, Itaipu, Binacional, Ponte Rio-Niterói, etc. No país todo tinha obras faraônicas, né? E essa obra faraônica, dos anos 64, da ditadura de 64 até o 1985, a dívida pública cresceu mais de 105 bilhões, né? Então, houve um crescente na estrutura de obra do Estado com um grande endividamento, né? E nesse momento, o mundo passa a ter a hegemonia do capital financeiro, a chamada financiarização da economia. É a partir daqui que há todo um projeto de desmonte do Estado mundial, de um modo geral, e especificamente o Estado brasileiro. Aqui você vai ver que começa a flexibilização dos direitos trabalhistas, de postos de trabalho, porque nos anos 60 e anos 70 nós tivemos a chamada Revolução Industrial, a terceira Revolução Industrial, onde nós tivemos a automação, a robótica e a inteligência artificial avançando basicamente, muito. E significou que os trabalhadores perderam o posto de trabalho. Então, a Volkswagen, por exemplo, nos anos 70 tinha mais de 30 mil trabalhadores, hoje deve ter uns 5 mil, porque grande parte do serviço é feito por automação, robótica e inteligência artificial. Então, isso que tem que ser refletido para os trabalhadores. Semana passada eu estava vendo um seminário que estava acontecendo na Fundação Getúlio Vargas, e a discussão era sobre o marco legal da tecnologia, né? E a preocupação, além da questão da legislação, que já tinha sido aprovada na Câmara e agora vai para o Senado para tentar ser aprovado, era discutir o que fazer com o ser humano. Porque todo mundo é a favor da tecnologia, ninguém é contrário, eu acho maravilhoso, mas eu estou vendo que as pessoas estão perdendo espaço. Eu estava, mês passado, eu fui no mercado lá perto da minha casa, eu moro em Nova Iguaçu, e eu entrei no mercado que tem uma caixa que não tem caixa, é a caixa automática. Aí eu tive uma menina do lado, esperando lá para dar orientação, eu perguntei a ela como é que era, ela me explicou, eu fiz a operação, né, sozinho, depois eu fui e paguei. E ao final da operação que eu fiz no mercado, eu cheguei para ela e perguntei assim, aonde é que eu pego o meu salário? A menina do mercado não entendeu nada. Aí eu falei assim, sabe por que eu estou te perguntando isso? Porque se prepara, você está aí hoje, do meu lado, porque as pessoas ainda não sabem lidar com isso. Quando elas souberem lidar, você vai sumir. Não só você, como os caixas de um modo geral, que aconteceu no banco. Hoje, dificilmente você entra numa agência de banco. Você vai sempre, no máximo, no caixa eletrônico e a maior parte do serviço é feito no aplicativo. Esse foi o avanço tecnológico. Foi bom? Foi excelente. Em vez de eu ficar 3 horas no banco, mas agora a classe trabalhadora bancária sumiu, né? E isso vai acontecer no serviço público de modo geral e na iniciativa privada também, porque os avanços tecnológicos tendem a aumentar o lucro do capital, porque avanço tecnológico ele é importante, mas não é isento. Ele tem lado, e um dos lados dele é garantir lucro cada vez maior do grande capital, com o argumento de melhorar a qualidade de vida da população. Isso acontece, mas o objetivo central não é só esse. Mas daí você inviabiliza o sistema, porque se não tiver a população trabalhando para gerar riqueza... Então, aí quando você tem uma economia financiarizada, por isso que você vem a economia financiarizada, o que aconteceu nos anos 70, como eu falei aqui? As empresas passaram a produzir menos. E aí o capital financeiro, ele faz uma simbiose com os outros capitais, principalmente o produtivo. E aí a grande corporação que fazia o seu lucro na produção, ela deixa de fazer o lucro na maior parte na produção e passa a especular também. Vender, comprar título da dívida e aplicar no mercado financeiro, ações, etc. Comprar título da dívida pública que o governo precisa vender para ter dinheiro para fazer suas políticas. Sim, cada vez que ele faz emissão de títulos para poder garantir essa receita primária, ele também paga cada vez mais juros. E aí, esses juros e essas amortizações estão feitas no governo, você deixa de ter dinheiro disponível para aplicar em políticas públicas. Você perguntou como é que nós chegamos a essa situação. Em 1988 foi a promulgação da Constituição, né? De 88, chamada Constituição Cidadã. Quando você pega a Constituição, você vai ver que em 87 nós tivemos a Constituinte. E na Constituinte, se você pegar o regimento interno da Constituinte, ele falava a seguinte coisa, que você não podia
colocar nada no segundo turno que fosse alterar o mérito de alguma questão aprovada no primeiro turno. O máximo que você podia fazer era reestabelecer a redação, retificar alguma redação que houvesse lá em algum artigo, sem mexer no mérito. Beleza. Em 1987 e até 1985, uns 3 anos antes aí, o gasto com a dívida estava em torno médio de 15% da despesa da União. 15%. Em 1988, no ano da promulgação, esse gasto médio passou para 19%. E aí, houve aqui na Constituinte a introdução do artigo, no artigo 166, parágrafo 3º, inciso 2º, essa a linha B que não estava votada no primeiro turno. Então, quando eles colocaram a linha B no segundo turno, alterou o mérito e era uma coisa ilegal. Inclusive, eu fiz um texto junto com um amigo meu, Luiz Cordioli, e o Luiz Cordioli abriu um processo na época que o PGR era o Janot. O Janot admite a fraude, fala que não pode fazer nada. O próprio Nelson Jobim, que era o relator da Constituinte, admite a fraude, né? E essa fraude, sabe o que acontece em 1989? Aquele gasto que estava 19% pula em 1989 para 63% da despesa da União. Em 1990, com Collor de Mello, pula para 70%. E nos anos subsequentes aí, até os anos 2000, essa média foi em 50%. Né? Então, você vê só, com a introdução de forma fraudulenta, né? Eu não posso falar fraudulenta porque não tem um processo dizendo que é isso, mas a gente tem todas as indicações, inclusive tem no Google e na internet um documento escrito pelo professor falecido Benayon da UNB de Brasília, que chama-se Anatomia de uma Fraude à Constituição. Ele fez um documento mostrando todo o caminho da fraude, e o próprio Hermes Zanetti, que é ex-deputado constituinte, ele escreve um livro chamado O Complô, né? E nesse livro ele explica todas essas fraudes que aconteceram na Constituição, essas e outras, não só essas e outras. E o Hermes Zanetti fez agora um documentário sobre o livro O Complô, e o Hermes Zanetti é o autor do artigo 26 dos atos de disposição transitória que pede a auditoria da dívida. E ele fala no livro que aquele texto que está na Constituição não era o que ele queria, era muito mais avançado, mas foi o possível que foi colocado na Constituição, aquela auditoria que nunca foi realizada. Então nós temos duas fraudes constitucionais, uma direta e outra indireta. Uma que não faz a auditoria, que está na Constituição, e a outra é a linha B, que está no parágrafo, no artigo 166, parágrafo 3º, inciso 2º. E isso precisa ser discutido com a sociedade, porque é essa garantia constitucional que garante. E se você quer saber se a dívida verdadeiramente o que nós pagamos, porque a palavra da dívida ela tem um peso ético e emocional, porque quem deve tem que pagar. Eu tenho que pagar. Por isso eu fiz aqui a pergunta a você, a brincadeira, de que você me deve R$1.000 que eu te emprestei. Aí você vai perguntar, quando é que tu me emprestou R$1.000? É a pergunta que tu vai fazer, tá? E aí eu vou ter que te convencer que eu te emprestei R$1.000. Se eu não te convencer, você não vai me pagar. Se eu te convencer e falar, lembro, naquele dia que nós nos encontramos ali, você me emprestou. Se não, Paulinho, tu tá maluco. E a auditoria da dívida, que tem a ferramenta correta, técnica, é para isso, para você abrir a caixa preta e ver se todo esse endividamento do país, desde cortando aí a ditadura de 64 para cá, onde a dívida era 3 bilhões, e chegando hoje a quase 8 trilhões... 8 trilhões de dívida com bancos. Com banco e grandes corporações, porque tem uma outra falácia que é assim, tem um tesouro direto. Gente que aplica no tesouro direto. Então, se a gente fizer auditoria, a gente vai prejudicar parte da população, que eu já vi vários economistas falando disso. Aí, quando você vai pegar os dados lá no relatório da dívida, sabe quanto significa o tesouro direto? Menos de 2% do total dos títulos da dívida. Menos de 2%. Né? Então, se é menos de 2%, mais de 99% ou mais de 98% dos títulos estão na mão dos bancos e das grandes corporações. São elas que determinam como é que o governo vai ter que agir. Porque elas controlam a economia do país, né? Porque... Metade do orçamento está na mão delas.
Então, e sem nenhum tipo de resistência no Congresso, você nunca viu falar um deputado ou um senador que viesse a público e falasse assim, ó, eu sou contrário ao pagamento da dívida pública, eu votei contrário na LOA. Ninguém fala isso. Nunca vi. Todo mundo fala da dívida, todo mundo fala do crescimento da dívida, todo mundo fala do tamanho da dívida, mas ninguém fala da engenharia, dos mecanismos que fazem a dívida crescer, que é tudo engenharia do grande mercado financeiro sem entrar dinheiro verdadeiramente no país. É dívida sobre dívida, né? E nós estamos crescendo cada vez mais a dívida sem nenhum dinheiro que entra, como não entrou no passado. Quando você tem aquelas obras faraônicas nos anos 70, no milagre econômico, o Brasil chegou a ter um PIB em 73 de 14%, maior do que o PIB da China. E a média do PIB nos anos 70 foi 10,8%. Então, o Brasil tinha um PIB astronômico e a população na miséria. Eu vivi nos anos 70, né? Eu vi a dificuldade que era de comer. A gente estava vivendo no Brasil a ditadura, Copa do Mundo, as músicas Eu Te Amo Meu Brasil, 90 milhões em ação, enquanto é isso, o grande mercado financeiro, com as empreiteiras que eles acusaram de crime, faziam lá assim, grande projeto de destruição e de captura do Estado brasileiro. O assunto é interessante demais, a gente saber por que a gente está nessa situação, mas infelizmente só temos uma hora. O programa Brasil Consciência vai ficando por aqui. A gente volta na semana que vem com mais uma atração inédita para vocês. Tchau, gente. Um abraço. Tchau.